Olá a todos, amigos! Hoje vamos preparar uma tarte muito saborosa com damascos. Massa sablé bem quebradiça, frangipane cremoso e macio à base de manteiga noisette e damascos suculentos num xarope aromático. A tarte fica intensa, de sabor multifacetado e muito aromática. Vamos cozinhar. Vamos começar com a massa sablé, a base para a tarte. Vamos precisar de manteiga em estado de pomada, isto é, manteiga amolecida e plástica, mas não derretida, ela é macia. Mas mantenha a forma, a sua temperatura, dependendo da manteiga, vai de 14 a 18 graus. Também vamos precisar de ovos, farinha de amêndoas, farinha de trigo, açúcar em pó, sal e um pouco de canela para aromatizar. Na tigela da batedeira colocamos a manteiga e o açúcar em pó. Misturamos com o acessório pá até que se unam. Adicionamos a farinha de amêndoas e aproximadamente 1/3 da farinha de trigo. Misturamos por pouco tempo até ficar homogênea. Sem parar a batedeira, juntamos o ovo e misturamos até incorporar. A massa fica assim, lisa e homogênea. Agora adicionamos o restante da farinha de trigo, a canela e o sal. Misturamos rapidamente apenas até se unirem. Se pegarmos a massa nas mãos, ela se junta facilmente numa bola. Resta apenas acabá-la rapidamente sobre a mesa, literalmente em poucos movimentos. O principal ao trabalhar com massa sablé, não amassá-la por muito tempo e não aquecê-la, para que a manteiga não comece a derreter. Logo estendemos a massa entre 2 folhas de papel manteiga. Isso pode ser feito se você trabalhou rápido e a temperatura da massa não ultrapassa 22 graus. Se, porém, a massa já tiver aquecido, é preciso colocá-la imediatamente na geladeira e continuar o trabalho depois que ela estabilizar. Eu resfrio o rolo de massa previamente, assim ele não aquece a massa. A massa sablé não é aberta no sentido habitual. Nós a alisamos mais do centro para as bordas. É preciso desgrudar o papel manteiga periodicamente de ambos os lados. Eu estendo a massa até o tamanho da assadeira e aparo o excesso. Transfiro a folha pronta para a assadeira resfriada. Agora a massa precisa estabilizar no refrigerador por no mínimo 8 horas, podendo ser por mais tempo. Para esta tarte, eu uso esta forma longa e retangular, eu gosto muito. E agora tais formas estão em alta. Indicarei as medidas na descrição abaixo do vídeo. A forma tem fundo removível, isso é prático. Eu vou assar sem o fundo. Para a massa sablé é importante que o ar circule livremente, caso contrário ela pode inflar. Por isso eu coloco o aro sobre uma assadeira perfurada com um tapete perfurado. O aro precisa ser untado com manteiga. Se você assar com o fundo, ele também precisa ser untado. Quando a massa tiver resfriado e estabilizado, desprendemos o papel manteiga de ambos os lados e formamos rapidamente a base. Em todas as etapas, é importante que a massa não aqueça. Primeiro eu recorto o fundo e transfiro para a forma. A massa resfriada se transporta com facilidade. Depois corto tiras e disponho-as ao longo das laterais, pressionando levemente e cuidando para que não haja folgas na junção com o fundo. Para um relevo bonito, passo a esteca pelas ondulações, com cuidado, sem pressionar muito. No final, retiro com a faca o excesso de massa por cima. Se ela tiver ficado macia, é melhor primeiro resfriar e depois aparar. Assim ficará reto e caprichado. No fundo, faço furinhos com um garfo. Se você tiver uma forma com fundo e uma assadeira comum, use peso na hora de assar, por exemplo, feijão ou esferas especiais. Eu, porém, asso sem peso como mostrei. Agora a massa precisa resfriar bem de novo, no mínimo por algumas horas. Enquanto isso, vamos preparar a manteiga noisette. Ela confere ao frangipane um sabor de noz intenso. A manteiga, cortada em cubinhos, colocamos na panela e começamos a aquecer. Primeiro a manteiga espuma, isto é, a umidade evaporando. Em seguida, as proteínas assentam no fundo e caramelizam. A manteiga ganha tom âmbar e adquire o aroma de noz característico. A temperatura de prontidão é a partir de 144 graus, mas é mais fácil se orientar pelo aroma, pela cor e pelo sedimento.
Assim que surgir aquele perfume de noz incrível e o tom dourado, tiramos do fogo e coamos. A manteiga pronta fica translúcida e muito perfumada. Eu gosto muito dela. Ela confere ao doce uma profundidade especial. Se a manteiga for resfriada, ela se torna sólida. Ela pode ser usada não apenas em sobremesas, possui ampla aplicação na culinária. Agora vamos preparar o frangipane. Vamos precisar de açúcar, ovos, farinha de amêndoas, um pouco de farinha de trigo, raspas de laranja e manteiga noisette, resfriada até 40-45 graus. Ao açúcar adicionamos a manteiga noisette e o ovo. Mexemos cuidadosamente com um fouet até ficar homogêneo. Em seguida, incorporamos a farinha de amêndoas, a farinha de trigo e as raspas de laranja. Misturamos mais uma vez muito bem, a massa ficará bastante líquida e muito aromática. Cobrimos com filme plástico em contato com a superfície e levamos à geladeira no mínimo por algumas horas. Enquanto isso, vamos preparar os damascos em calda. Para a calda, vamos precisar de suco fresco de laranja, suco fresco de limão, rum ou conhaque e açúcar. Tudo, exceto o álcool, juntamos na panela e aquecemos até levantar fervura. O açúcar deve dissolver-se completamente. Enquanto a calda cozinha, vamos preparar os damascos. Vamos precisar de damascos o mais maduros, aromáticos e firmes possível. Cortamos ao meio, retiramos os caroços e colocamos em uma tigela. A calda ferveu, retiramos do fogo e adicionamos o álcool. O aroma é simplesmente incrível. Com a calda quente, regamos os damascos preparados, afundamo-los completamente. Pode-se regar por cima para que cada metade fique na calda. Cobrimos com filme plástico e deixamos repousar por aproximadamente 1 hora. Em seguida, retiramos com cuidado os damascos, dispômo-los em uma grade com o corte voltado para baixo para que o excesso de líquido escorra. E passamos ao assamento da base. A base resfriou-se bem e estabilizou-se, mantém a forma. Agora é necessário assá-la ligeiramente para que a massa seque um pouco. Este é o estágio de pré-assamento. O assamento principal será já com o recheio. Assamos a 160 graus de 12 a 15 minutos, até leve fixação da massa. Ela deve firmar e o fundo ficar opaco e seco ao toque. Enquanto a massa está quente, ela fica macia. Deixamos a massa esfriar e começamos a montagem. O frangipane, a esta altura, resfriou-se bem e engrossou. Eu o transfiro para um saco de confeitar para facilitar e preencho a torta. Vai exatamente toda a massa. Durante o assamento, o frangipane vai levantar um pouco. Por cima dispomos os damascos com o corte voltado para cima. Aconselho colocá-los mais juntinhos para que caibam mais e em cada pedaço da torta apareça um damasco suculento e aromático. Eu coloquei poucos, no resultado final da torta eles fizeram falta. Deu vontade de acrescentar mais. Levamos a torta ao forno pré-aquecido a 160 graus. Assamos aproximadamente de 35 a 40 minutos, guiando-nos pelo nosso forno. O frangipane deve crescer, ficar dourado, firme e completamente assado. Mais ou menos na metade do assamento, quando o recheio começa a firmar, eu polvilho cuidadosamente a superfície com pétalas de amêndoa, assim elas não queimam. Vejam como ficou linda a torta, dourada, vibrante, com um aroma incrível. Deixamos que ela esfrie completamente na forma, à medida que esfria ela se solta das laterais. Eu a ergo delicadamente pela borda e coloco um suporte por baixo. E eis a beleza que obtivemos. Eu pego o xarope quente e adiciono nele a gelatina previamente hidratada. Misturo bem até dissolver completamente e cubro com ele os damascos. Ele confere um belo brilho, intensifica o sabor e o aroma, e ainda protege as frutas de ressecarem. E o toque final, eu decoro a torta pelo perímetro com uma fina moldura de açúcar de confeiteiro que não derrete. Isso lhe confere um aspecto plenamente acabado. Se desejar, pode ainda enfeitar com pistaches, mas no fim eu gostei mais sem eles. A torta ficou muito saborosa, rica e cheia de nuances. Base de massa sablé quebradiça, frangipane aromático com nota de frutos secos e cítrica e damascos suculentos em xarope aromático. Uma delícia!
Amigos, por hoje é só. Não deixem de experimentar a torta de damasco. Com vocês esteve Liuba Kuzmicheva. Agradeço a todos vocês pela atenção. Até nos encontrarmos em novos vídeos. Tchau, tchau!